porque hoje à noite tem a retomada do julgamento lá no TSE, que deve definir o destino político do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A sessão, gente, só para contextualizar aqui, foi suspensa na última quinta-feira e vai ser retomada na noite de hoje por volta das 7 horas da noite. O primeiro a votar será o relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O ex-presidente pode perder os direitos políticos por até 8 anos. As chances de Bolsonaro se livrar da condenação existem, embora sejam consideradas por diversos especialistas como muito pequenas. Vale destacar, turma, que se for condenado e perder os direitos políticos, o Bolsonaro fica inelegível até outubro de 2030. Ou seja, pelo que eu entendi, ele fica de fora de 2 eleições presidenciais. É isso mesmo, meu querido Mano Ferreira, mais conhecido por todos como Zé Gotinha do Morning Show. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia à nossa audiência. E eu diria que a vacina que o Brasil precisa em defesa da democracia é justamente retirar do jogo aqueles que não respeitam as regras do jogo. Então, é isso que está em curso no dia de hoje, no julgamento. Porque a gente não pode normalizar a ideia de que um presidente da República se comporte como proprietário do Estado brasileiro, como se pudesse fazer tudo, como se o Estado fosse o quintal da casa dele. Não é. Todo ato de uma autoridade, de um presidente da República, precisa estar enquadrado dentro dos princípios constitucionais, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da busca do bem comum. Nada disso estava presente naquelas reuniões dos embaixadores, que Bolsonaro chamou diplomatas do mundo todo só para achincalhar a credibilidade das instituições brasileiras, ecoando o seu próprio discurso de campanha, configurando, portanto, abuso de poder. Se nós queremos construir uma república, um lugar onde o Estado serve para o interesse público e não para o interesse daquele inquilino que ocupa o Palácio do Planalto por 4 anos, e agora esse inquilino é o Lula, se a gente quer fazer um país onde as leis servem e onde a presidência da República serve ao povo, nós precisamos dar o exemplo. Isso precisa começar. Escuta, o fato de ter erros passados não justificam erros presentes e futuros. Eu acho que tá mais fácil a gente decidir e verificar que realmente o resultado vai ser desfavorável ao Bolsonaro do que a gente decifrar uma coisa, que eu acho que é a dúvida que impera hoje no noticiário. Eu quero te perguntar, meu querido Pavanatos, o Cássio Nunes Marques vai pedir vistas? Porque, na realidade, todo mundo já sabe o resultado desse julgamento, certo? Já tá, até o Bolsonaro, eu acho que já sabe, já incorporou o resultado. Já precificou. Eu só quero saber se o Cássio Nunes vai jogar junto com o Bolsonaro ou vai jogar junto com os parças. Sabe os parças, meu querido? Neymar? Sabe aquela galera lá que trabalha junto com ele? Pois é. E aí? Bom, como é que vai ser a atuação dele, o Pavanatos? Que o Cássio Nunes vai votar contra o pedido de inelegibilidade, eu acho que eu tenho uma certa convicção. Agora, que ele vai pedir vistas, já não sei. Se ele pedisse, se eu não me engano, até 90 dias, né, ele conseguiria adiar o julgamento. Mas outro ponto importante é que o Mano Ferreira disse aqui que nós temos que defender governos que respeitem as leis. E a lei, para tornar Bolsonaro inelegível nessa ação, ela tem que ser descumprida. Como assim? Porque a lei não enquadra o Bolsonaro pelo crime de abuso de poder político. A legislação prevê abuso de poder político em benefício próprio ou de partido político. Se não houve benefício próprio, se não houve benefício de partido político, não enquadra na lei. Ou seja, quando o Mano que diz que temos que respeitar, o Mano que diz que temos que respeitar a lei, ele defende que a lei não seja cumprida para condenar o Bolsonaro. Vamos fazer a situação hipotética. O seguinte, vejam só, Lula usa o aparato da EBC. Deixa eu concluir. Conclui. O que o Mano quer, que vocês podem perceber na fala dele, é o mesmo que a esquerda quer. Eles querem vingança. Eles querem tirar uma peça fundamental do jogo político brasileiro do jogo.
Porque provavelmente se o Lula continuar fazendo o governo que está fazendo, Bolsonaro voltaria à presidência da República. Quem está sendo julgado não é Bolsonaro, é metade do Brasil que vota em Bolsonaro. Essa é a verdade, e todos sabemos disso. Então a lei vale quando é para proteger os amigos do mano. Agora, quando é para proteger o Bolsonaro, ela não vale. Que é isso? Não importa se ele se enquadra ou não, se ele pode ser condenado ou não. O que importa é tirar Bolsonaro do jogo. Isso ficou bem claro. Para todos, Eu adoro quando vocês falam o seguinte: eu acho que eu tenho uma certa convicção. Isso, para mim, traduz muito o que vocês pensam, meus queridos. A lei precisa valer para todos. Essa é a ideia. Primeiro, eu não sou de esquerda, então eu sou vale liberal. Para proteger o Bolsonaro. A lei precisa valer para todos. E veja só o que eu estou dizendo. É o seguinte: a gente acha que Lula deve ter carta branca para usar a EBC, a TV estatal, que o Lula criou, que o Bolsonaro prometia que ia acabar e quando assumiu o governo, no lugar de acabar, usou para fins indevidos. A gente quer que o Lula pegue essa TV e fique fazendo o discurso de campanha dele ao longo dos 4 anos? Eu não quero. Se a gente não quer, é preciso dar um basta. É preciso dizer que isso é abuso de poder. Isso não descumpre a lei. A lei prevê abuso de poder. Eu quero que isso você abuso de poder. Questionar o sistema eleitoral envolve todos os candidatos ou só um candidato? Fazer o discurso de campanha é abuso de poder. Eu estou muito cansado dessa polarização política e eu preciso de um pouco de sensatez. Eu preciso de uma voz de centro, ponderada, que possa vir agregar no debate. Por favor, Antônia Fontinelli, eu sei que você dormiu mal hoje, meu amor. Eu estou percebendo isso, mas a palavra é toda sua. O que você tem para contribuir nesse debate, pensando sempre num mundo mais sustentável e feliz, Antônia? Bom dia, meninos. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, vocês que estão no rádio. Ontem eu entrei no Uber, o homem deu um pulo assim para trás e falou: eu ouvi sua voz hoje de manhã. Eu falei: a minha não, hoje eu quase não falei, não foi a minha não. Gente, eu amo, porque fica o Brasil inteiro ligado aí nos rádios, na rádio Jovem Pan, ouvindo o nosso programa. Eu fico muito feliz com isso. Ó, é o que o Pavanato falou, gente: 2 pesos, 2 medidas. No fim do dia, o que todos querem é realmente tirar o Bolsonaro da jogada. No fim do dia, o que todos querem é realmente tirar os apoiadores do Bolsonaro da jogada. E eles estão batendo doído em todos, né? Não só no Bolsonaro, mas em todos. Não estou dizendo que o Bolsonaro está certo, tá? Mas também não é para tornar o Bolsonaro inelegível. Ele não cometeu nada que o torne inelegível por 8 anos, porque se for para falar disso, vamos falar de ministros do Lula que enriqueceu não sei quantas mil vezes de poucos anos para cá. Vamos falar de ministros que fazem estrada que leva direto para a porta da sua casa. Vamos falar do Lula, que está mais com o presidente da Argentina do que no nosso país. Então bota todo mundo para fora e recomeça do zero. Se é para falar de justiça, né? 2 pesos e 2 medidas, está errado. Agora, no fim do dia, o que querem de fato é botar o Bolsonaro fora da jogada, ponto. E é uma pena que a gente não vê luz no fim do túnel, que se aproxime assim uma certeza ou uma pessoa que a gente fala: bom, a gente está cansado, o Brasil está cansado desse papo de Lula e Bolsonaro. Bora, tira os 2 de cena, que a gente não aguenta. Antônia. E agora temos essa pessoa. Não temos. Mas você sabe que meu sonho, eu não sei o de vocês, mas eu tenho um sonho de Brasil. Eu queria muito que o Bolsonaro e o Lula combinassem uma viagem juntos de submarino. Que eles pudessem, de alguma forma, fazer uma viagem de 30 anos. Entra no submarino e fica 30 anos viajando, meu. Porque eu vou ser muito sincero, eu acho que as pessoas já estão cansadas dessa polarização. É isso. Já cansou já esse negócio. Nós já entendemos que um odeia o outro. Nós já entendemos que um é diferente do outro de alguma forma. Nós entendemos que às vezes os caras se parecem absurdamente em vários aspectos. Exato. Nós já entendemos que um precisa do outro para sobreviver. Nós já entendemos. Mas nós estamos cansados. Sinceramente, aqui é um depoimento, assim, com toda a honestidade do mundo. Cansou, meu. Submarino. Cansou. Mas se eles forem para o submarino... 30 anos de viagem. O povo continua aqui, né? Metade... Pode continuar. A questão é a seguinte, vão os dois juntos. São 2 populistas que atrasam o país. São 2 populistas que impedem que a gente debata o que realmente importa. O que realmente importa é o projeto de país que nós temos. É como resolver a falta de saneamento básico. É como fazer
fazer a criança aprender a ler na idade certa. A gente precisa avançar como país com projetos e não com culto à personalidade. O Brasil é feito de milhões de brasileiros e não de 2 seres iluminados. Eu concordo que não temos que culpar a personalidade de ninguém. Nós temos que defender ideias. Sim, nós temos que fazer PIX. O governo Bolsonaro avançou sim, entendeu? Agora, a forma como foi conduzida é que é cansativo. Ninguém aguenta mais isso. Muito bem, Antônio. Eu achei que você ia fazer um outro raciocínio. O Brasil avançou muito menos do que podia, porque teve alguns passos à frente? Teve. Em todos os governos tem. Vamos ter agora no governo Lula alguns passos à frente, mas muitos retrocessos para trás. Muitos retrocessos também. E isso é muito desgastante, porque o Brasil tem muitas demandas urgentes. Então, por exemplo, a gente acaba o governo Bolsonaro sem ter sequer um plano de como pagar as contas. Isso é o básico. Isso é o básico. De Deus. Isso é verdade. Lula e prevê o básico. De E continuamos mal das pernas. Esse é o ponto. Bolsonaro, e o Brasil, sem governo Bolsonaro, você não teria reforma da Previdência. Tão importante. Qualquer governo teria feito a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi um avanço lá do governo Temer. 1/3 dos ativos públicos. Diversos avanços, lei de liberdade econômica. Nem a EBC foi privatizada. Meus amores, olha só. O Bolsonaro afirmou que não é justo falar em ataque à democracia nem caçar seus direitos políticos por causa dos ataques que ele fez ao sistema eleitoral brasileiro em julho de 2022. A reunião é o ponto central da ação que pode tornar Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos. Dá uma olhada no que ele disse. É justo caçar os direitos políticos de alguém que reuniu-se com embaixadores? Não é justo falar atacou a democracia. Aperfeiçoamento, buscar, colocar camadas de proteção, isso é bom para a democracia. Tá aí a fala de Jair Bolsonaro dizendo que não atacou, Antônia, a democracia. Você concorda com ele? Olha, mano, eu... É Paulo meu nome, meu amor. Não, Paulo, desculpa. Eu acho errado essa coisa de apontar um erro e não ter a solução do problema, sabe? Eu não vivo de achismo. No dia que eu disser pau é porque e eu tenho como provar, por mais que não me deixem, né? Agora, o erro dele o tempo inteiro foi falar isso e não conseguir provar. E eu, né, as pessoas de direita ficam chateadas comigo quando eu digo que assim, de fato o Lula ganhou. Eu não acredito que tenha tido roubalheira nas urnas, porque o pouco que eu andei, eu vi essa coisa meio a meio, sabe? O Brasil estava dividido, né? Políticos no Brasil inteiro, candidatos, amigos meus, eu conversava e falava, Antônia, estou muito preocupado, tá muito dividido aqui, as pessoas, metade Lula, metade Bolsonaro. Era o que eu ouvia, sabe? Então eu não acredito que tenha tido fraude nas urnas, eu realmente não acredito. E ele ficou batendo nessa tecla. Agora, o que eu era a favor da clareza das urnas, claro, o mundo inteiro é assim, por que aqui não poderia ser, já que não tem nada de errado? Agora, dizer que houve fraudes, eu não posso dizer, eu não posso acusar uma coisa que eu não tenho como provar. Aí foi o erro do Bolsonaro. Agora, tornar o cara inelegível, tornar o cara esse meliante que eles estão querendo tornar, tá errado, cara, porque não é ele. Mas não foi ele que fez a rapa no país. Sinceramente... Né? É bom que as pessoas lembrem disso. Não foi o Bolsonaro que fez a rapa no país, né? E que o povo devolveu para o poder. Enfim, cara, é uma discussão que a gente vai ficar aqui, ó, discutindo, se desgastando e nada vai... Sinceramente, eu acho insano como isso virou um tema no Brasil. Porque o sistema eleitoral brasileiro é um motivo de orgulho nacional. Nós temos um sistema super rápido e eficiente, que dá o resultado poucas horas depois. Sistema de votação. O sistema de votação. Eleitoral, eu tenho minhas dúvidas. Sim, mas eu quero falar das urnas eletrônicas e de todo o processo. Todos os partidos têm fiscais de sessão que acompanham o processo de votação, que acompanham em todo o Brasil os boletins de urna, que podem fazer auditoria, sim, do resultado, porque nós temos os boletins de cada urna, nós sabemos quantas pessoas votaram em cada urna. É possível, sim, nosso sistema é auditável. É uma loucura essa narrativa que foi alimentada por Bolsonaro durante 4 anos, de que
o nosso sistema tinha algum tipo de falha ou que não pudesse ser confiável. Tanto pode ser confiável que ele mesmo foi eleito nesse sistema. Não só ele, como todos os deputados da direita. Então, eu acho que é uma insanidade. E isso é só uma amostra de como nós perdemos tempo com esse populismo. De como, no lugar de debater os reais problemas do Brasil, a gente fica inventando moinhos de vento que não tem... Por que Bolsonaro não propõe soluções de fato para o problema? Porque o problema de verdade não existe. Inventando um moinho de vento. Eu gostei dessa expressão. A questão é a seguinte. Um brasileiro, cidadão, no gozo dos seus direitos, ele pode defender mais transparência em um sistema eleitoral. Ele tem esse direito. Ok. A questão que o Bolsonaro coloca é a seguinte: ele merece ficar inelegível? Merece? Ele se enquadra na lei? É justo que Bolsonaro fique inelegível? Não é. Eu já disse aqui, já expliquei que não se enquadra na lei. Agora, estão dizendo que ele abusou do poder político. Vamos refletir um pouco aqui o que aconteceu na eleição. Bolsonaro não pôde, uma peça publicitária da campanha do Bolsonaro, não pôde ir ao ar associando Lula ao Maduro. Depois da eleição, Lula recebe Maduro no país. E aí, isso é justo? Eu acho que a Justiça Eleitoral cometeu diversos erros e eu também critico esses erros. Pois é, mas aí que está a questão. Por que sempre são dois pesos, duas medidas? Por que o Bolsonaro ele pode ficar inelegível, perder um direito político dele, mesmo sem se enquadrar estritamente no que a lei prevê? Isso é certo ou é apenas uma forma de vingança? Estritamente no que a lei prevê. Eu acho o seguinte, nós tivemos 4 anos de um presidente da República que fez um governo voltado para as redes sociais. Ele colocou dentro do governo a lógica das redes sociais e a política não permite isso. Não permite. Ele está sofrendo agora porque ele colocou dentro do governo a lógica das redes. Eu não estou julgando se a lógica está certa ou está errada. Mas esses assuntos explodem nas redes sociais. Ele era pautado pelas redes sociais. Vocês lembram disso? Exato. O Carluxo era o cara que se guiava e as pautas do governo eram guiadas, as falas dele eram guiadas pela turma do Twitter. Vocês lembram disso? E por que essas coisas são incompatíveis? Isso aí foi o grande erro dele. Isso você rede social completamente cheio de razão. Funciona com base em bolha. Você vai alimentando a sua própria bolha. O algoritmo política e democracia funciona com base no diálogo. Ou seja, você não pode se fechar na sua bolha para fazer projetos avançarem. Você precisa ser capaz de convencer quem pensa diferente de você e ficar aprofundando um discurso dentro de uma bolha, ficando cada vez mais radical, entrando em temas como esse. E até como porque urna eletrônica. E o Paulo trouxe um assunto que é bom a gente discutir também. Quando ele começa a só fazer o discurso para a internet e trazer só essa política através das redes sociais, ele extremiza tudo isso. Exato. Né? Então, ou seja, ele começa a se pautar sobre o que a internet está dizendo, sobre o que as redes sociais estão dizendo. E aí ele traz os extremistas. Pois é, mas a questão não é que você pode ou não criticar a fala do Bolsonaro. Você tem todo o direito de criticar e discordar do que ele fala. A questão é, ele se enquadra na lei para ficar inelegível? Sim. É isso que está sendo discutido. Não se enquadra. Na minha visão, se enquadra. Se enquadra fazendo uma interpretação extensiva. Não é uma criticar o sistema envolve todo mundo, mano. Você sabe disso. Não é uma interpretação extensiva. Se fosse outra pessoa fazer um ato que você de campanha, tem apreço, você não estaria tendo a mesma posição. Claro que estaria. Não estaria. Não sou eu que muda de posição. Um legalista jamais defenderia esse absurdo. Eu critico a todos. Alguém que defende a lei jamais defenderia esse absurdo. Alguém que defende a lei jamais defenderia esse absurdo. O autor da lei da ficha limpa deu uma entrevista essa semana falando com clareza que Bolsonaro gabarita a lei da inelegibilidade. Pelo amor de Deus. Não sou só eu, o autor da lei da ficha limpa. Que foi uma lei. A lei da ficha limpa. Que está em discussão não enquadra Bolsonaro. Enquadra. Questionar o sistema eleitoral é questionar um sistema que envolve todos os políticos e todos os partidos políticos. É o discurso de campanha dele. Bota nessa conversa aí. O que é, mano? O autor da ficha limpa falou que Bolsonaro gabarita? Sim. Exato. Agora eu acordei para a conversa. Autor da ficha limpa. E o que ele fala do Lula e seus parças?
Ah, querido, você é autor da ficha limpa. Só para lhe dizer, a sua lei não funciona, tá? Então vamos correr atrás de botar a sua lei para funcionar, porque a sua lei tá igual a Maria da Penha, não funciona. A lei da ficha limpa nos livrou de vários casos absurdos. Tirou o Deltan inclusive do Lula na eleição anterior, né? E tirou o Deltan lembrar também. Disso. O Lula não participou da eleição de 2018. Tirou o Deltan, né? Cá entre nós. Pois é. Mas o Lula não participou da eleição de 2018 por conta da lei da ficha limpa, porque foi condenado em 2 instâncias. Muito bem.